Hábitos? Que? Será que realmente dá para glorificar a Deus através de hábitos? Como? Doideira, né? Doideira, cara. Muito bem-vindo nesse vídeo no Papo com Gringo. Meu nome é Surreal. Sou realmente um gringo que mora no Brasil e tô aqui para falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, que assim, para mim era doideira no começo. Será? O que eu vou fazer para glorificar a Deus, que não seja na igreja, né? Você precisa entender o seguinte, primeiramente. Os hábitos são como sementes que a gente está plantando, cuidando e semeando todo dia. E o hábito, às vezes, é algo que é difícil você manter, mas é necessário. Por que é difícil? Porque você não vê o resultado de um dia para o outro, mas você precisa ter a disciplina para praticar aquilo, para chegar no resultado de praticar aquele hábito. Igual o treino, por exemplo. Você não vai ver o resultado de um dia para o outro, o corpo trincado, definido e tal, né? Mas realmente você vai lá com esse objetivo de melhorar sua saúde física, de ter mais mobilidade. Se você, igual eu, tem um joelho zoado, uma coluna também de velho de 50 anos, né? Ou para ter um corpo mais bonito, mais saudável e mais forte, né? Então de um dia para o outro você não vai ver resultado, mas indo para academia, treinando, tendo a disciplina de praticar o esporte todo dia, com o seu foco principal no alvo, no resultado que aquilo vai te dar a longo prazo, você vai ter a disciplina, vai ter a vontade de se manter firme naquilo para chegar no alvo. E assim são os hábitos que glorificam a Deus. Então a minha resposta para você: existe um estilo de vida que é moldado por alguns hábitos, que são sementes que a gente planta para ter colheita maior para glorificar a Deus. Pensa bem nisso, a gente vê na Bíblia que Deus diz para Jesus: esse é meu filho amado que eu tenho prazer. E nós somos filhos de Deus também. Então pensa muito bem nisso, todos nós somos amados pelo nosso Pai, independente do que a gente faz. Mas o Pai ter prazer no filho, aí isso vai depender do coração e do comportamento do filho. A gente começou a tem que falar sobre a intenção certa. Se quiser abrir a Bíblia para ler comigo, para me acompanhar, ou se quiser me ouvir, 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com a intenção certa, que é para glorificar o nosso Criador, porque tudo vem dele, tudo volta para ele, até o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso relacionamento, etc. Intenção certa, por quê? Porque se a gente fizer a coisa certa com a intenção errada, infelizmente aquilo será inútil. Um exemplo bem simples: quem vai para a igreja só para resenhar, porque tem aquela gatinha que tá lá na igreja, bonitinha, quero chegar nela, então tem que ir na igreja, fingir que eu sou crente. Isso é querer fazer a coisa certa, que é ir na igreja, mas pela intenção errada, que é dar em cima de mulher. Então você está entendendo, tem que ter a intenção certa e fazer a coisa certa, mas realmente o teu coração tem que estar focado no alvo, no objetivo certo, com o coração focado naquilo. Sem enrolação, primeiro hábito, a base de tudo, o mais importante de todos os hábitos. Você já imaginava, já esperava eu falar sobre isso, porque crente, né? Fazer o quê? Oração. Tudo começa com oração. Mateus 6:6 diz: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore para o seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, a oração pode ser oração em grupo, oração na igreja, oração com seus amigos, oração com sua família, ou realmente no secreto, quando você está só você e Deus no teu quarto, se ajoelhando, orando em secreto. Ninguém está te ouvindo, só Deus. Cara, é tão importante que você precisa pensar nisso. Se Jesus, sendo Deus e sendo um homem no mesmo tempo, veio para a terra, salvou a gente do nosso pecado, foi crucificado e se ressuscitou no terceiro dia, salvou o mundo inteiro, e ele passou uma vida de oração nessa terra para cumprir o propósito que o Pai, Deus no céu, tinha para ele. Como que você acha que você vai cumprir o propósito que Deus tem para você sem ter uma vida de oração? Não faz sentido. E até que é difícil, cara, porque hoje em dia tem muitas distrações, além das nossas responsabilidades. Tô nos 20 anos, tenho a minha faculdade, estágio, trabalho, objetivos, corrida, treino, sei lá, sei o que. Então, muita coisa no mesmo tempo. Às vezes a gente acha que a gente não tem tempo para oração. Primeira coisa, se fosse fácil, todo ser humano ia orar 2 horas por dia. Mas você pensa nisso, cara, não é para ser fácil, porque o diabo não quer que você ore. Tem um autor muito bom que fala: o diabo ri da nossa sabedoria, zomba de nosso trabalho, mas treme quando oramos. O diabo não tem medo quase de nada, mas quando a gente se ajoelha e começa a orar para o nosso Deus, ele tem medo disso. Então, se o diabo tem medo disso, ele faria de tudo para te impedir de fazer isso, né?
Faz sentido. Então você vai sentir um desânimo, vai sentir cansaço, vai sentir, mano, amanhã eu vou orar, deixa pra próxima, mas não preciso, sabe? Vai inventar mil desculpas, cara. Isso somente é o diabo tentando te impedir de orar. Até o momento de você se ajoelhar e começar a orar, vai ser difícil. Até você entrar no teu quarto, você vai tentar inventar mil desculpas, ou inventar mil coisas pra resolver, né? Mas se entrar pro teu quarto e orar 5 minutos no começo, não vai te atrapalhar de virar multimilionário. É igual qualquer hábito, você não vai começar a orar por 2 horas por dia. Você começa a orar 2 minutos, 5 minutos quando você acordar, 10 minutos. Cara, difícil pra você colocar um horário fixo. Todo dia eu vou orar nesse horário, 7 da manhã. Se vira, simplesmente. Muita gente vê a oração como se fosse uma obrigação, mas a gente tem que ver a oração como se fosse um privilégio para falar com o nosso Deus, para ter esse momento de comunhão com Deus através do Espírito Santo. Isso é incrível, cara. Então é isso, cara. Oração não tem segredo. Vai orar. Mais uma que é bem típica de crente, né? Tem que falar sobre isso. Leitura da palavra. Muito básico, cara, mas pensa nisso, que o básico é algo que dá base para nossa vida. Por isso que se chama de básico. Primeiro Salmo diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Você meditar na palavra, você lê a palavra, você está lendo algo que não muda, que nunca mudou, que nunca vai mudar. Algo que é eterno. Então pensa bem nisso. Você pode depender, você pode pegar como base para a sua vida algo que muda de uma hora para outra. Mas aquilo que muda toda hora não é digno da nossa confiança, porque não dura. Mas quando você lê a palavra que nunca vai mudar, que está aqui, independente do que você sente, do que você pensa, ela está aqui e sempre vai se permanecer, isso realmente que vale a pena pegar como referência para a nossa vida. Ver os testemunhos de como Jesus viveu nessa terra, ver os profetas, como que Deus agiu na vida deles, ver Deus como que tirou o povo de Israel do deserto, levou eles para a promessa. Então, cara, lê a Bíblia, lê a palavra do Senhor, 5 minutos por dia, começa com 5, começa com um capítulo. Aumenta aos poucos, cara. E isso vai te transformar aos poucos no seu interior. 3. Estudar e ler. A média de livros lidos por brasileiro são 4 livros no máximo por ano. Lá em Canadá, 11, 12 livros por dia. Por ano, desculpa. Salmos, de novo, fala que a gente precisa buscar a sabedoria. A sabedoria vale mais do que o ouro e a prata. Eu tô falando além da faculdade, além da sua escola, né? Porque a faculdade e a escola te ensinam o que você precisa para sua carreira profissional, mas para o seu dia a dia. Mas para realmente ter sabedoria em todos os aspectos da vida, você precisa ler. Ouvir um podcast, talvez, você tá indo para o trabalho, na sua caminhada, aí no seu treino, escutar um podcast. Ler é um hábito que eu comecei faz 2 anos e, cara, nunca mais abro a mão disso. Pode ser livros sobre algo que você lida durante seu dia a dia, comunicação, como lidar com pessoas no trabalho, nos nossos relacionamentos do dia a dia. Tem livros também que falam sobre, por exemplo, tem a mentalidade certa para você construir uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, etc. Então, cara, lê, estuda, seja um cara educado, seja um cara que realmente manja em vários assuntos sobre a vida. Que a sabedoria vale mais do que o ouro e a prata. 4, muito interessante, que eu estou lendo até livros sobre isso. Jejum. Jejum, resumidamente, é mortificar a sua carne e se tornar mais espiritual. Eu não gosto de falar quando eu estou jejuando, mas eu tenho que falar aqui só para tentar agregar valor na vida de alguém. Eu estou jejuando pessoalmente todo dia, ficar sem tomar café até o almoço, ficar sem comer. Você pode fazer uma vez por semana, uma vez por mês até, se você está começando agora. É basicamente cortar algum tipo de comida ou até alguma porção, alguma refeição. O que pode facilitar para você é você falar: Deus, eu vou pular esse café de manhã, eu vou dedicar esse tempo, em vez de sentar na mesa, comer, vou dedicar esse tempo para orar. Dedicar esse tempo para você, como se fosse realmente um sacrifício. Por que mortifica a nossa carne? Porque você realmente, cara, você tem vontade de comer, você vai sentir fome. Eu fico só na água, por exemplo, no café. Eu tô com fome, mas eu tô resistindo àquilo. Então você tá negando a sua carne, a sua vontade. É nesse jeito, resumidamente, que mortifica a sua carne. Você aprende a ir contra as suas vontades, né? E focar realmente na sua alma. Então isso vai fortalecer a sua força de vontade, a sua mente, e vai fortalecer a sua alma. A última, 5, cuidar do seu templo. Qual o templo, cara? O templo. O corpo. Uma história bem interessante sobre um evangelista, pastor, que morreu aos 29 ou 39, não sei, cara, mas ele morreu bem cedo. O nome dele é Robert. Ele diz: Deus deu-me uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. Ele está falando realmente sobre o corpo dele, que Deus deu para ele esse corpo que
Tinha. E deu uma mensagem para pregar aqui o evangelho. Mas por causa da saúde dele, cara, ele não conseguiu mais pregar a mensagem. Ele fez umas obras tão poderosas, tão grandes nessa terra, né? Mas realmente ele tinha ainda muito mais para fazer, vidas para alcançar e muitas pessoas para salvar. Mas porque ele não cuida do corpo dele, ele atingiu uma saúde física bem ruim, faleceu bem cedo, né? Então imagina o quanto que ele podia ter feito ainda mais na vida de muitas pessoas. Imagina quanto que ele podia servir a Deus na vida dele e alcançar mais e mais e mais almas nessa terra. Mas realmente porque ele deixou de cuidar do cavalo, do templo que Deus deu para ele, ele não conseguiu mais pregar a mensagem e morreu. É triste, né, cara? E por incrível que pareça, eu vejo muita gente usando a Bíblia como desculpa, que, por exemplo, tem uns versículos que falam que isso não é tão útil como que a gente pensa. Um exemplo, 1 Timóteo 4:8, que diz: pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Tem gente que leva uns versículos assim num contexto totalmente errado, mas se você pensar bem, ele fala aqui que o exercício físico tem importância, nem tanto como o exercício espiritual, a oração. Então ele está falando pra gente não colocar o exercício físico acima da nossa vida espiritual. Então aqui vem a parte de você fazer a coisa certa com a intenção certa. E se a gente pensar também muito bem nisso, cara, naquela época do apóstolo Paulo, dos discípulos e de Jesus Cristo, irmão, eles andavam de uma cidade para outra para pregar o evangelho. Você faz isso hoje em dia, então isso para eles já é um exercício físico. Eles comiam comida limpa, comida que não é fabricada, que não é processada. Eles não comiam pizza, hambúrguer, batata frita com óleo de soja como que a gente faz hoje em dia. Então o estilo de vida era diferente naquela época. Hoje em dia a gente nem anda, a gente nem sai caminhando, tudo vai de Uber, vai de carro, vai de moto, questão de falta de tempo ou realmente por questão de preguiça. Um estilo de vida bem sedentário para a maioria das pessoas e só comida de lixo. Então, cara, você tá vendo a diferença. Naquela época não era a mesma coisa. Então, meu convite para você começar a adotar esse hábito de cuidar do seu tempo. Sai caminhar, dá uma corridinha, um trotezinho. Vai pra academia, vai fazer algum esporte com seus amigos, jogar tênis, jogar futebol, mas não fica parado, pelo amor de Deus. Isso é ruim pro seu corpo e pra sua mente. E, cara, cuida da sua alimentação. Não come comida de lixo todo dia. Tenta comer comida de casa, frutas, vegetais, carne. Não sai pra comer todo dia lanche. Que isso você não vai perceber agora, mas isso te consome aos poucos. E uma hora ou outra, a conta vai chegar. E você vai se arrepender de não ter cuidado melhor do seu corpo. Para fechar, vou resumir esses 5 hábitos na minha vida, na minha experiência nesse exato momento. Primeiramente, eu sou uma pessoa que gosta muito de treinar, sou uma pessoa muito ativa, que gosta de caminhar, sair, fazer trilho, correr. Estava me preparando para fazer a meia maratona daqui a 5 meses, mas eu tive um acidente, caí, rompi o ligamento cruzeiro do meu joelho, vou operar, muito provável. E assim, cara, primeiramente, quando eu parei de sair para treinar, para correr, parece que a minha mente ficou um pouquinho mais abafada, mais ansiedade, sabe? Já que isso foi um momento difícil para mim, uma fase difícil, porque eu parei de fazer algo que eu amo fazer, o meu momento de consolo, realmente de fortalecimento que me dava esperança, foi meu momento de oração. Cada vez que eu falava com Deus, cada vez que eu passo mais tempo com Deus, que eu falo com Ele, que eu passo esse momento de comunhão com Ele, até agradecer por estar vivo, por não ter sido pior, isso me dá esperança. A leitura da palavra, ver como que cada profeta, cada discípulo até Jesus passou por dificuldades, mas através daquelas dificuldades surgiu algo muito maior do que imaginava. É algo que importa muito mais do que a gente perdeu, do que a gente até tá passando. E o jejum que deixou a minha mente mais aberta, mais focada, né? Porque quando você está jejuando, parece que os níveis de açúcar no seu sangue ficam mais regularizados. Cara, não sei qual o motivo, mas a minha mente fica mais aberta, mais focada em geral. No meu trabalho, nos meus estudos, até no meu estudo bíblico, a minha alma fica mais realmente mais clara, minha visão mais clara, mais focada realmente em Deus, mais sensível à palavra de Deus. Então assim eu falei para você os 5 hábitos, como que realmente eles vão agir na sua vida, do jeito que eles estão agindo nessa fase difícil da minha vida, que não é difícil, não é difícil. Eu cheguei na conclusão que não é difícil praticar na oração, jejum, leitura. Simples assim. Então, cara, do fundo do meu coração, espero que esse vídeo tocou seu coração, agregou na sua vida de alguma forma. E, cara, se você curtiu, se você realmente
encontrou algum valor nesse tipo de vídeo, se inscreve aqui para você ver mais vídeos futuramente, que essa é a minha meta, tentar agregar na sua vida no jeito que está sendo agregado na minha própria vida, e sempre, acima de tudo, com base na palavra, na Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a única palavra que é eterna, que nunca muda. Isso realmente que é digno da nossa confiança. Amém? Amém. Deus te abençoe, meu irmão.